E nós estamos no aforismo 47. Né? E esse aforismo também nós encontramos nos evangelhos canônicos Jesus dizendo algo bastante semelhante. Aqui é quase que literalmente o que está inscrito nos evangelhos canônicos. Né? E traz uma advertência muito contundente, e nós temos o hábito de contradizer essas afirmações de Jesus, esse postulado básico, fundamental de Jesus, porque nós realmente queremos servir a dois senhores. Nós queremos o reino do céu, que é interior, mas nós também queremos o reino da terra, nós queremos os prazeres, o conforto, o desfrute desse mundo. Então é como se nós estivéssemos com um pé em cada canoa, querendo atravessar o rio. E, obviamente, quem coloca um pé em cada canoa e tenta atravessar o rio, naufraga. Né? Então, Shiva Jesus diz: o homem não pode montar em 2 cavalos, nem pode retesar 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. E nós tentamos, todos nós, de alguma forma, tentamos, né, conciliar aquilo que não pode ser conciliado. Nós tentamos ser ao mesmo tempo pessoas do mundo e pessoas do espírito ou do ser eterno. Isso não significa que nós tenhamos que nos afastar dos nossos compromissos perante a existência, nos refugiar numa caverna, no alto da montanha, nos isolar, não fazer mais absolutamente nada, entrar num estado contemplativo, ocioso, improdutivo. Não significa isso. Significa qual o propósito que nos leva a engendrar as ações e atividades que temos. Nós podemos ser as pessoas mais laboriosas nesse mundo, aqueles que reúnem para si as maiores atividades. Mas com que propósito eu faço isso? Quando eu faço o que faço, a quem eu estou servindo? Eu estou servindo as minhas ambições egóicas, aos meus desejos particulares, às minhas necessidades de autoevidenciação, de destaque, de poder, de fama, de riqueza? Ou eu estou servindo, através das minhas ações, ao plano da luz? E honrando Deus em minhas ações. Mestre Zé da Luz, ele sempre dizia que nós possamos honrar a Deus nas nossas ações, não é nas nossas palavras, né? Não é nos nossos adereços religiosos, é nas nossas ações concretas. Então, o serviço é apenas a um Senhor. Nós é que buscamos mentir para nós mesmos. Muitos dizem estar servindo ao Senhor, mas está servindo a si mesmo. O que é muito perigoso, porque está usando todo o princípio da espiritualidade para fins pessoais, para autoengrandecimento, até mesmo para lucros extorsivos. Então não é o que fazemos, é com que propósito. As nossas ações estão ancoradas em que portos?
Esses barquinhos com os quais nós navegamos pela vida física condicionada, eles visam chegar em que porto? O que é de fato o tesouro do nosso coração? O que nós trazemos ali? Porque, e nisso Shiva Jesus está certo, é impossível nós servirmos a dois senhores. Porque, de fato, nós honraremos um e profanaremos o outro. Você não pode servir as coisas que se antepõem-se, que se contradizem, que se antagonizam entre si. E voltamos a repetir, não significa que nós não devemos cumprir as nossas obrigações no plano da existência. Não se trata disso. Todos nós temos roteiros a cumprir, roteiros que assumimos como responsabilidade, responsabilidade laboral, responsabilidade familiar, responsabilidade social. Mas quando nós realizamos todas essas coisas, o que nós queremos engrandecer? O ser divino em nós ou esse egoísmo que às vezes se disfarça de santidade, se disfarça de virtuosismo? E essas atitudes neuróticas, né, são muito observadas no plano da existência, no comportamento ordinário dos homens. Quantos se dizem religiosos que falam do reino do céu, mas só trabalham para o plano material? Só trabalham movidos por interesses materiais e que trazem uma mentalidade absolutamente materialista. Em nada se encontra ali uma presença realmente espiritual. Até a forma de concepção de Deus, de lidar com Deus, com todos os aspectos que envolvem a religião, são visões materialistas, pragmáticas, que visam algum benefício, algum lucro. Então, a quem verdadeiramente estão servindo? Por isso que Shiva Jesus disse, e foi muito enfático ao dizê-lo, que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro, materialidade. Agora, obviamente que você pode e deve colocar Mamon a serviço da luz. Essa que é a diferença. Porque tudo que está nesse plano material é divino, desde que nós o vivenciamos a partir do divino em nós. O que caracteriza algo como sagrado ou profano não é os objetos ou as circunstâncias em si, mas como nós lidamos com ela. Eu posso ir ao lugar mais contaminado frequencialmente, energeticamente, e fazer daquele lugar um lugar sagrado. Porque o sagrado está em mim. Ao mesmo tempo que eu posso pisar o território mais santificado e fazer daquele território santificado um lugar altamente profano. Por quê? Porque o estado que propicia a condição de ser profano está em mim. As minhas frequências não são de sacralidade.
O ideal é que tudo que nós toquemos se torne sagrado, porque imbuídos do nosso ser verdadeiro, da nossa intencionalidade incontaminada. O puro de coração torna puro qualquer coisa que toque. Por isso que Shiva Jesus dizia, não é o que entra pela tua boca que te contamina, mas aquilo que dela sai. Porque o que dela sai vem do seu coração, vem do seu ser. E você só pode manifestar aquilo que você tem. Se dentro você traz sujidades, tudo que você tocar vai estar contaminado por essa sujidade. Mas se dentro trazes a luz imaculada, a concepção pura, qualquer coisa que tu tocares há de ser pura, ou há de se purificar. Somos nós que qualificamos as coisas. As energias são neutras. Nós é que damos a ela a qualidade a partir da nossa atitude interna. Eu posso estar no templo e ser profano. Eu posso estar numa casa de prostituição e ser sagrado. Aliás, por vezes as casas de prostituição são mais dignas do que muitos templos que estão sendo edificados por aí. Pelo menos ali há sinceridade. As pessoas que estão ali não mentem. Dizem claramente por que ali estão e com que intenção. Não são hipócritas. Não falam do céu querendo chegar apenas à terra. Então essa advertência de Jesus não é algo relativo, e sim absoluto. De fato, não tem como servir a dois senhores. Não tem como, para um homem, como montar em 2 cavalos. Não tem como retesar 2 arcos ao mesmo tempo. Isso nos traz também aqui a questão do foco. Se eu tenho um foco dispersivo, se ao mesmo tempo que eu quero chegar ao norte, eu também quero chegar ao sul, é provável que eu não chegue nem ao norte e nem ao sul. Então a questão do foco, que é uma energia básica do primeiro raio, da vontade e poder, a questão do foco também nos é necessária. Porque nós nunca teremos resultados se nós não temos o foco muito bem construído. Essa questão do foco é que nós chamamos de propósito. Nós temos que estar sempre firmados no nosso propósito. A firmeza no propósito é que faz com que as coisas fora oscilem de um lado para o outro, mas que nós não oscilemos. Por mais que o barco balance, eu não desvio o leme. Isso é foco. E é o foco que me faz conhecer o meu propósito e me manter no meu propósito. Se eu chego num restaurante e não sei o que quero comer, se o garçom vem à minha mesa, me traz o cardápio e eu não decido o que vou escolher, é certo que o garçom não vai me servir, simplesmente porque eu não fiz o pedido. E aqueles que não fazem o pedido não são servidos pelo universo. O universo só serve àqueles que com clareza dizem a que vieram, o que pretendem, o que buscam.
aqueles que sabem se definirem como seres conscientes com um propósito claro nesse plano da materialidade. Os confusos a si mesmos se confundem. Os indecisos em indecisões se perdem. Aqueles que não persistem até o fim não são salvos. Isso foi dito por Shiva Jesus lá no sermão profético. Serão dias, diz ele, seriam dias tão confusos que até mesmo os eleitos se verão abalados. Mas aquele que persistir até o fim será salvo. E quem persiste até o fim é aquele que é inflexível no seu propósito. E manter o propósito não é questão de força, não é questão de teimosia, é questão de centramento. Eu me firmo na minha presença, eu me firmo naquilo que sou. E não importa que venham as tempestades, não importa que a terra seja rasgada de alto a baixo, eu me mantenho ali, imperturbável, naquilo que sou e naquilo que é o meu propósito. Eu sirvo ao Senhor. E esse Senhor não está fora, esse Senhor está naquilo que é a minha verdade, que é o meu ser. Eu sirvo a Deus e não a Mamon. Ou seja, eu não estou aliciado, preso, subjugado pelas forças exteriores, e sim lucidamente centrado na minha própria constituição divina e eterna. Então não tem realmente como servir a dois senhores. Embora seja verdade, quase tudo nesse planeta nos convida à dualidade, né? Ao desvio, à distração, a nós sairmos de nós mesmos e nos espalharmos fora. Que, aliás, nisso está a etimologia da palavra diabo, que vem do latim diabalos, que significa exatamente isso, diabalos, fora, espalhado, né? Nós saímos do nosso centro e nos perdemos, né, nas fragmentações que estão fora. Nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. E passamos a caminhar como aqueles que não sabem onde querem chegar, que sequer sabem para onde estão indo. As pessoas hoje estão viciadas em velocidade. Todo mundo está correndo o dia inteiro. Tanto que nós vivemos uma síndrome planetária de ansiedade. Mas dentro dessa síndrome planetária de ansiedade, as pessoas com tamanha velocidade, atribuladas e correndo o dia inteiro, elas não sabem para onde estão indo. E na maioria das vezes correm uma vida toda para não chegar em lugar algum. E aí vem a velhice, vem a impotência física, né, a exaustão das energias vitais, e aquela pessoa se vê completamente vazia e frustrada, embora tenha corrido a vida toda. E nisso nós nos assemelhamos, quando assim fazemos, e via de regra assim o fazemos, ao cachorro que corre atrás do próprio rabo. Fica girando, tentando morder o próprio rabo. Então essas palavras de Jesus, obviamente, nos convidam a uma reflexão. A quem eu realmente sirvo?
E se nós formos honestos, profundamente honestos, austeramente honestos, nós vamos perceber com muita clareza